Glória a Deus. Boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Kennedy Rodrigues, sou evangelista da Palavra de Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus tocou em mim para estar aqui trazendo uma mensagem da palavra nessa tarde para todos os ouvintes. Uma boa tarde de salvação para todos que vão ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. O Evangelho do Senhor nos diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: bem-aventurado todo aquele que ouve, que guarda e pratica as palavras da profecia desse livro. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos capítulo 53, diz assim a palavra de Deus: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há a quem o busque. Todos se extraviaram juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Queridos ouvintes e amados, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor, no livro de João, Evangelho, capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para salvar, para libertar, para transformar a sua vida, para transformar, para te libertar, para tirar todos aqueles que creem no seu nome da condenação. Segundo a palavra de Deus que eu li nessa tarde aqui, a Bíblia diz que todos os homens, Deus olhou do céu e não encontrou nenhum homem sequer bom. Deus olhou do céu e não encontrou nenhum ser humano sequer bom. Todos se corromperam, todos caíram, todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Mas por isso a palavra de Deus nos diz que o Senhor enviou seu Filho Jesus há 2000 anos para salvar, libertar, transformar toda aquela que cresce no seu nome, no seu sacrifício, no que Ele fez. A Bíblia diz que o Senhor, Ele veio perfeito, Ele encarnou em carne, embora fora tentado, sofreu tentações aqui, assim como todo ser humano, porém nunca pecou. A Bíblia diz que Ele viveu uma vida perfeita. A Bíblia diz que Ele foi um homem de dores. A Bíblia diz que sobre as pisaduras do Senhor nós fomos sarados. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre Ele. Que paz é essa, pregador? A paz que o mundo prega, a paz que os homens, os governos, as religiões pregam, é uma falsa paz. A verdadeira paz somente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Talvez você pense nessa tarde: esse pregador aí é louco. Sai da sua casa uma hora dessa, um sol estalando de 30 graus, para gritar no microfone. Mas eu quero dizer para você: o Senhor me enviou aqui
porque Ele ama a sua vida, Ele ama você, e Ele quer te salvar da condenação eterna, da condenação e do juízo. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. No livro de Romanos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? Tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Você está aí me ouvindo? Você é uma alma preciosa para Deus. Você é uma pessoa preciosa para o Senhor. Por quê? A Bíblia diz que todo o dinheiro do mundo não compra uma alma humana. Você é mais importante do que qualquer bem material. A sua alma para Jesus é mais importante do que qualquer bem material nessa terra. Por quê? A sua alma, porque Deus te criou. A Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvar. A Bíblia diz no livro de Salmo que Deus criou tudo perfeito, mas os homens buscaram outras coisas. O diabo, quando ele tentou a Eva pecou, desobedeceu a Deus. Adão desobedeceu a Deus e automaticamente o pecado entrou no mundo. Juntamente com o pecado entrou a morte, entrou as doenças, entrou a maldição, entrou a condenação sobre os homens. E haveria de ser necessário um Salvador, um Remidor, porque os homens se desviaram, os homens se extraviaram, os homens deixaram de buscar a Deus para buscar as coisas deste mundo, as coisas passageiras. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 119, verso 9, o que poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Deus ama você que é jovem, você que é homem, mulher, que está aí me ouvindo. Você é ouvinte da palavra de Deus. Jesus ama você. Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer te libertar da droga. Jesus quer te libertar da opressão do diabo. Jesus quer te libertar da opressão do inferno e da morte, da condenação. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há um caminho para a salvação do homem. Existe mais de 50 mil religiões, mas segundo a Bíblia, a palavra de Deus, somente em um caminho o homem poderá chegar até a Deus: através de Jesus Cristo, através do Filho de Deus. Através do Filho de Deus, Ele tem poder de te libertar da droga, da prostituição, do homossexualismo. Ele tem o poder de te libertar da idolatria, porque a Bíblia Sagrada nos diz que todo aquele que anda debaixo do pecado, ele se constitui escravo do pecado. E se o homem se constitui escravo do pecado, ele é escravo de Satanás, que é o criador do pecado. Mas quando o homem olha para Jesus e se arrepende do seu pecado, a Bíblia diz que o Senhor, Ele o liberta. O Senhor, Ele transforma, Ele modifica a sua vida. A Bíblia diz que todo aquele que crê, que recebeu a Jesus, Deus deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Creia na palavra de Deus nessa tarde, meu amado, minha amada, meu querido. Jesus ama você. Jesus quer libertar você. Jesus quer transformar a sua alma. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto em seus pecados e delitos. O homem e a mulher, quando ele se encontra sem Deus na sua vida, ele está morto. Ela está morta em seus pecados e delitos.
Mas a partir do momento em que Deus entra na vida do homem e da mulher, o Senhor, Ele tem o poder de arrancar você da condenação e da morte. O Senhor, Ele tem o poder de transformar a sua vida. O Senhor, Ele tem o poder de tirar você debaixo da escravidão. Você olha para o cenário mundial e você vê aí, quanto mais o tempo passa, os tempos ficam modernos, mais a tecnologia avança, mais o homem se afasta de Deus. Por quê? Porque a geração precisa ouvir o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é o poder de Deus para os que são salvos, mas para o mundo é loucura. O mundo ouve a palavra de Deus e pensa que é loucura. É loucura para o mundo, mas para os que são salvos é o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O Evangelho do Senhor não é uma religião. Deus não te promete dar carro, casa, te deixar rico, multimilionário. Deus promete salvar a sua alma e levar você para a eternidade. Mas se você não crê no Evangelho, a Bíblia diz que há uma condenação eterna. A Bíblia diz que aquele homem, aquela mulher que não crê na palavra do Senhor, será condenado, será condenada a passar a eternidade no inferno, no lago de fogo. Então Deus, Ele enviou o teu filho e disse para os teus servos: ide, pregue o Evangelho, anunciai ao arrependimento, anunciai a palavra, anunciai o reino de Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia aceitável. Amanhã não nos pertence. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo depois disso o juízo de Deus. Depois que a nossa carne tomba aqui nessa terra, não tem mais como. Enquanto a vida, a esperança, enquanto você está aí viva, pregador, minha situação é deplorável, minha família já me rejeitou, as pessoas me desprezam, as pessoas riem, debocham de mim, mas Jesus Cristo, a sua alma é preciosa para o Senhor. A sua alma é preciosa para Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não tem prazer na morte daquele que morre sem Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que recebe a Jesus se arrepende, se converte. A festa no céu. A festa no céu. Aí você diz para mim: eu sou feliz com a minha maconha, com a minha cocaína, meu crack, meu loló. Eu sou feliz com a minha prostituição. Eu sou feliz com a minha imagem de escultura. Ei, arrepende. Entregue o seu caminho ao Senhor. A Bíblia diz que o mundo é mau. O mundo e os seus prazeres passam, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Esse mundo é ilusório. Esse mundo vai te vender uma imagem de ilusão. Você tem prazer de 1 hora, de meia hora, mas o preço é alto demais. O preço é alto demais. A palavra do Senhor, ela está te dizendo nessa tarde, ouvinte: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus tem poder de libertar o homem da droga, do vício, da adicção.
Eu vivi uma infância, minha família toda ela sofria, a adicção matou algumas pessoas da minha família, as drogas, a violência. Eu perdi um irmão para as drogas. Eu cresci em um lar desestruturado, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a palavra de Deus, e o Evangelho entrou no meu coração quando eu reconheci que eu não era nada sem Deus, que Deus era tudo, que sem Deus eu não podia nada fazer para salvar a minha alma condenada. Mas quando eu recebi ao Senhor na minha vida, o Senhor me salvou. Quando eu reconheci que tudo que eu tinha não era nada para Deus, o Espírito Santo veio e me convenceu, e me regenerou, e me transformou a minha alma. Assim Ele pode fazer com você. Talvez você ouça a palavra de Deus e não dê crédito, mas a Bíblia Sagrada diz: no dia do juízo, o Senhor irá trazer à memória todas as oportunidades. A Bíblia diz que Noé pregou e o povo debochava de Noé: arrependei-vos, abandona o vosso pecado. O povo ria, o povo debochava. Mas quando a porta da arca se fechou, a chuva desceu, a água subiu da fenda da terra, e a água desceu do céu, e o povo foi consumido, toda aquela geração, porque não creu na palavra. Eu estou aqui nessa tarde, não é para aparecer não, eu estou aqui porque Jesus mandou eu pregar para você. Jesus mandou eu passar a mensagem para você. Ele tem o poder de te libertar, Ele tem o poder de te transformar, Ele tem o poder de mudar a sua vida, Ele tem o poder de transformar a sua família. Esse mundo, o pecado, as drogas, só vai levar você para um caminho, condenação e morte. Mas Jesus quer te levar para a vida e vida eterna. Quando a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde ao Senhor, busque a Deus enquanto há tempo, enquanto se pode achar. O diabo, ele quer consumir a sua alma,